Ontem nós começamos a falar, né, do remédio, um dos mais poderosos para melhorar a nossa digestão, que é o funcionamento da boca. Vamos recapitular rapidinho. Como é que funciona a boca? Primeiro você precisa transformar o alimento dentro da sua boca, usando somente a ação de qual líquido? Saliva, muito bem, somente saliva, nada mais, tá? Tira isso da tua cabeça, que você tem que tomar alguma coisa junto, isso aí foi coisa que colocaram na sua cabeça, isso aí é cultura, é costume, que inventaram. Não precisa, o que você precisa é saliva, tá? É saliva que você precisa, pronto, decora isso, por favor, decora. É saliva. Você vai engolir o alimento transformado, um creme, tá? Ou um suco, né? Se você quiser ali mais tempo na boca. E aí, no intervalo entre as refeições, enquanto o estômago não esvaziar, você não vai mastigar nada. Pronto. Decora isso aí também, tá? Duas regras, resumir aqui todinha a palestra em 2 regras, para que você funcione bem a sua boca, certo? E hoje nós vamos continuar, né, falando de um dos remédios muito poderosos para fazer nossa digestão funcionar bem direitinho, além da boca, tá? É a boca que comanda tudo, nós aprendemos ontem, por isso a gente tem, olha gente, a nossa língua revela como é que está por dentro o nosso sistema digestivo, tá? Então você que tem aí língua branquinha ou amarela, marca de dente na lateral da língua, língua rachada, língua ardendo, tá? Isso tudo, língua feridenta, aftas na boca, tudo isso revela de como é que está lá por dentro, viu? A língua é sinal, a gente precisa aprender a perceber os primeiros sinais que o nosso corpo nos dá de que algo não vai bem, viu? Precisamos aprender. Por isso a gente tem que raspar a língua todo dia, tá? Deixar a língua limpinha, rosadinha, para durante o dia usar, tá bom? Ela tem que tomar banho também, igual você. Você não toma banho todo dia? Pois é, a língua tem que ser limpa, e não é com a escova de dente. A escova de dente machuca a língua, tá? Mesmo as mais macias. Não faça isso. É com raspador de língua mesmo. Quem não tem um raspador pode usar a colher de inox, tá? Vira ela assim e vem de dentro para fora, tá? Deixa a língua limpinha para poder você estar analisando, avaliando como é que está a sua digestão. Quando você come uma coisa que prejudicou o seu intestino, o seu estômago, imediatamente você sente na língua. Mas se a sua língua já tiver resto de comida de 3 dias lá, não tem como você perceber, tá? Então você precisa deixar a língua disponível para esses sinais. Já é outra dica também aí para você cuidar da sua saúde digestiva. E aqui nós temos um remédio, tá? Preciosíssimo para a nossa digestão. Tão simples e que muita gente está deixando de utilizar, que é a água. Tá, gente? Vamos beber água, tá? Mas olha, não é de qualquer jeito não, vamos beber do jeito certo, tá? Vamos beber a quantidade certa, a temperatura certa da água, não é gelada, viu? Nada gelado faz bem para o nosso corpo, viu? Sempre temperatura ambiente ou no máximo fria. Hora certa de beber água. Água é remédio ou não é? É remédio, não é? Então tem que ter horário certo. Se é remédio, não tem que ter hora certa? Dose certa, hora certa, né? Então, decora isso. Água é remédio. Tem que ser na hora certa. Não é quando sente sede. Esquece isso. Isso aí foi outra coisa que colocaram errado na tua cabeça também, tá? Não é para deixar o corpo sentir sede. É para beber água na hora certa.
tá? Qual é a hora certa? Primeiro horário, em jejum, quando você acordar, tá? Antes de levantar, sentou na cama, já bebe água, ali já tem que estar do teu lado. A água, viu? Você tem duas urgências quando você acorda, Jesus e água. Por isso que Jesus se comparou com a água, não foi à toa não, irmãos, tá? Não foi à toa que Jesus se comparou com a água da vida, viu? Ele está dando uma dica para você, a água é vida. Quanto mais água no seu corpo, mais vida. Quanto menos água, menos vida. Nós somos como uma plantinha, a plantinha sem água, ela vai secando, murchando. Nossas células são a mesma coisa, viu? E aí você vai envelhecendo precocemente. E o teu corpo sem água, ele vai roubar água dos outros lugares aonde não vai te matar. Tá? Então ele vai ficar tirando água do teu cabelo, da tua pele, dos teus ossos. Por isso você sente dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, tá? Vai atrapalhar a digestão porque vai parar o intestino também. Então é só prejuízo, queridos, ficar sem água, tá? Água é emergencial quando você acorda, viu? Porque você está em estado de desidratação quando você acorda. Você ficou ali 8 horas, pelo menos, sem beber água, tá? Então é emergente. Água quando acorda, 2 emergências, água e Jesus. Aliás, ele citou um ponto aqui, né? O Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida tem que ser a primeira coisa. Você não vai conseguir fazer nenhuma reforma sem a ação do Espírito Santo, tá? Você não consegue. Você até pode conseguir por alguns dias, mas assim que o negócio apertar, você chuta o pau da barraca. E aí você não quer mais saber, tá? E você volta atrás. Já com o Espírito Santo é diferente, você começa devagar, uma coisa racional, consciente, segura, e vai indo, devagarzinho, devagarzinho, e vai progredindo, e vai avançando, a vida toda, tá? Assim é com a ação do Espírito Santo na nossa vida, viu? E é só Ele que nos dá poder para mudar o que a gente precisa mudar. Já pensou você que está bebendo, comendo um pão de queijo, tomando aí um chá ou uma cevada? Você está fazendo isso desde que você nasceu. Você tem 70, 80 anos. Como é que você vai mudar isso agora? Não é difícil? É muito difícil. Porque isso está entranhado, tá, no teu cérebro. E aí é difícil, é um treinamento cerebral que a gente precisa fazer. E quem dá poder para isso? Espírito Santo, tá? Então, busque poder do alto para você conseguir. Então, primeiro horário de água, quando acordar. Segundo horário, 2 horas depois do seu de jejum, tá? Que é a primeira refeição, né? E depois, 2 horas do de jejum, você começa a beber água, hidratar e vai hidratando até meia hora antes do almoço. Depois do almoço, 2 horas depois, você começa a beber água de novo e vai bebendo, hidratando até 5 da tarde. Porque antes não tem problema você beber, porque a água ela tem trânsito livre e você já vai estar com o intestino, com o estômago vazio. A água tem trânsito livre, ela não demora no trato digestivo, tá? Então ela já vai passar rápido aí. Mas pode ser antes também, mais tempo. Eu estou dando ali o limite máximo, tá? Isso, até meia hora antes, até 20 minutos antes, tudo bem. Isso, ela passa e já vai deixar o terreno preparado, aguadinho, viu? A terra pronta para receber o alimento. E 2 horas depois, por quê? Porque a água, ela vai entrar como auxiliar no processo digestivo, querido. Viu? Você pensou até hoje que água era para matar a sede, né? Nunca foi. Aliás, não é para sentir sede, tá? A água, ela tem 3 funções. Ela vai hidratar, ela vai ajudar no processo digestivo, auxiliar, e ela vai alimentar. Inclusive, o nosso principal alimento está na água, que é o oxigênio, tá?
Então, entenda que água é remédio. Entenda isso, viu? E tem que ser na hora certa. Por que até 5 da tarde? Que eu recomendo, doutora Ângela, recomendo até 5 da tarde. Porque é um horário mais seguro para você urinar toda essa água antes de dormir. Viu? Isso, antes de dormir. Porque eu vou orientar você a dormir até 9 horas da noite. 9h30, né? Para os que tem algum trabalho aí à noite, no máximo até 10 horas, né? Estourando, mas 9 horas é um horário perfeito para você pegar no sono. E se você consumiu toda a sua água do dia até 5 da tarde, ótimo. Você vai esvaziar a sua bexiga até esse horário de 9 horas da noite, e aí você vai dormir a noite inteira sem acordar para urinar, não vai atrapalhar o teu sono, tá certo? Mas eu não posso, eu sou proibida de beber água à noite? Não, não é proibido beber água à noite, é proibido beber mais de um copo. Por isso que você tem que hidratar o que você precisar hidratar até as 5 da tarde. Porque se você for tomar um chá ou algum comprimido, alguma coisa, você vai beber a água só o mínimo suficiente para a medicação, tá? E o modo certo é salivando, gente. A água tem que passar pela boca, tá? Não dá. Se você coloca a água na garganta e engole direto, sem salivar essa água, você vai perder essa água, ela não vai te hidratar. Você pode beber 5 litros de água e vai continuar com sede, tá? Porque ela não está ficando, ela não está hidratando. Você precisa salivar, beber devagarinho, a água tem que entrar com calma, para ir com calma, para onde ela tem que ir, fazer o que tem que fazer no seu corpo. Só 2 horas depois que você bebeu essa água, aí é que ela começa a encher sua bexiga, tá? Se você tomar água e meia hora depois você está urinando essa água, você bebeu do jeito errado. E o pior de tudo é que ela sai rápido demais, ainda roubando minerais, tá? Do teu corpo. Então, beba do jeito certo. O jeito certo é salivando. Você coloca a água na boca, deixa a saliva entrar e engole, tá? É só ter paciência, viu? E alegria no coração, né? De fazer isso, que é a sua parte. E a quantidade, está aí o valor mínimo, né, de água que você precisa no dia. As mulheres multiplicam o seu peso por 35, os homens por 30, e esse é a quantidade, resultado em ml, tá? Mínimo que você vai precisar de água para suas funções, certo? Quem trabalha na roça ou tem algum trabalho que sua bastante, né, passa muito tempo no sol, suando muito, pode dobrar essa quantidade aí, tá? Sem problema. Mas o mínimo não pode deixar de tomar, tá? Esse aqui é o mínimo para que você viva, para que você garanta as suas funções, certo? Posso passar? E do fígado, né, que é um órgão digestivo e, ao mesmo tempo, um órgão responsável pela nossa detoxificação e tantas outras funções, né? A função digestiva é a produção de bile, regulação do metabolismo, degrada os hormônios, né? Guarda glicogênio. E, à noite, ele vai fazer o detox. Então, é um órgão multifunções e que trabalha 24 horas. Não para de trabalhar, tá? Porque quando não tem mais digestão, aí à noite ele vai detoxificar. Ele vai colocar para fora os venenos que você adquiriu durante o dia. E esse horário de detox que o fígado faz é entre 10 da noite e 3 da manhã, tá? Então, nesse horário não pode haver digestão nenhuma. Ele é o extra, da hora extra. É o trabalhador da hora extra. Então, queridos, por isso nós precisamos jantar no máximo até o pôr do sol, tá?
é o nosso último horário para comer, para garantir que o fígado faça aí o trabalho de detox, tá? Além de estar com o estômago vazio para poder fazer o detox, o fígado tem que estar bom, funcionando bem, certo? E também você tem que estar dormindo para que isso aconteça, tá? Então, por isso, temos que preservar nosso horário de sono. Quando você não cuida do fígado, através da alimentação, porque alguns alimentos, eles engorduram o fígado, tá? Quais são esses alimentos? Excessos, tá, gente? Excesso de álcool, excesso de frutose, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, tá? Esse quarteto aí que vai dar gordura no fígado, viu? Excesso de álcool, de frutose, de carboidrato e de açúcar, tá? Álcool, para quem não bebe, né, bebida alcoólica, cuidado, porque você pode estar produzindo seu álcool dentro do seu estômago, viu? E isso vai engordurar o seu fígado também, tá? E quem é que produz álcool? Quem não mastiga direito, quem come demais, quem fica beliscando entre as refeições, vai, né? Quem mistura errado, coisa que não é para misturar, também vai fermentar. Álcool é resultado de fermentação, tá? Então, cuidado aí que você pode estar produzindo o seu álcool, tá? E os exageros nos carboidratos, tá? Você já sabe, né? Tudo que é massa, de trigo, batatas, todas em geral. Os açúcares, não importa a marca. Excesso, gente, mais de uma colher de açúcar por dia já é excesso para o seu fígado, tá? Uma colher por dia de açúcar tá bom, seu fígado aguenta. Mais do que isso já é excesso, certo? E eu nem recomendo todo dia, porque ele também vai inflamar o seu intestino. Estou aqui no fígado, né? Por isso eu estou falando isso. E a frutose é onde a gente mais erra, porque como a fruta é natural, é saudável, aí a gente quer comer, né, de qualquer jeito. Época da manga, come 15 mangas de uma vez, né? Uva, 3 cachos de uva. Então, isso é excesso de frutose, tá? Os sucos é onde mais se erra em relação à frutose, tá? Por quê? Porque você bate ali, espreme ali 6 laranjas e toma de uma vez. Excesso de frutose, vai dar gordura no fígado, tá? Caldo de cana vai dar gordura no fígado. Suco de uva integral, se estiver entrando todo dia, 1 copo vai dar gordura no fígado, tá? Então, tudo isso é excesso de frutose. Não são coisas para se comer todos, se tomar todos os dias, né? Aliás, eu não recomendo suco nenhum, de jeito nenhum não recomendo. Como profissional da saúde, eu recomendo a fruta. Se você comer a fruta não vai entrar só a frutose, ela vai entrar com a fibra junto. Essa fibra já segura essa frutose para ela não dar aquele pico lá no fígado e engordurar o fígado, tá? Então, é um risco muito grande para o fígado o uso de sucos diários, tá? Por isso, interessante o uso da fruta. E quando você não cuida, a gordura ela vai evoluindo até a cirrose hepática, tá? Quando chega na cirrose hepática, não tem mais jeito, a pessoa vai morrer. Não há recuperação de fígado com cirrose, não existe. Viu? Recuperação é aqui, ó. Deu gordura no fígado, você recupera seu fígado em 3 meses. 3 meses o seu fígado volta a ser um fígado novinho, tá? Recuperado. Isso se você fizer o tratamento correto, tratamento certo. E não é com vinagre de maçã, não é com dietas doidas, não é. É reforma de estilo de vida e chás específicos, tá? Chás comprovadamente que vão restaurar células hepáticas, viu? E vão melhorar a função desse órgão,
certo? Para ele lutar contra isso. Mas principalmente é o quê? A retirada da causa. Você já sabe aqui qual é a causa, né? Então pronto, é só retirar. E o teu fígado automaticamente ele já começa a desengordurar. Sinais que o seu fígado já está engordurando: boca amarga, abdômen estufando, só engorda a barriga, só aumenta o bucho, tá? Fezes esbranquiçadas, digestão muito lenta, inclusive quem não tem vesícula vai ter sempre digestão lenta. Quem não tem vesícula vai ter que tratar sim para sempre a sua digestão, tá? Para cuidar. E dificuldade para perder peso. Isso aí são sintomas de quem está com fígado ruim já, tá? E, por fim, gente, o nosso intestino, quero que vocês vejam aí o intestino delgado cortado, né? E ampliado para você ver ele por dentro, parece um tapetinho, viu? Cada dedinho desse aí, ó, desse tapete, tem uma circulação própria. É aí que a vida é mantida. Viu? É nessa região, no intestino delgado, que nosso corpo consegue absorver todos os nossos nutrientes, viu? Que a gente precisa para manter a nossa vida. Cada dedinho desse manda para o sangue, direto, vai para a veia porta hepática, tá? Daí do intestino vai para o fígado. Por isso que o fígado recebe, e é ele que engordura, né? Porque ele recebe tudo. E aí, uma parte ele guarda nele mesmo, que é o glicogênio, e outra parte vai para lá, para o coração, para poder distribuir para todo o nosso corpo e para ir para todas as nossas células a nossa nutrição. Então, veja que se não funcionar bem o nosso intestino, já era. Viram que eu falei ontem? Quem não tem uma boa digestão nunca vai ter saúde. Nunca vai. Tá? Vai ter sempre deficiência de algum nutriente, vai estar sempre sujeito a doenças crônicas, doenças inflamatórias. Tá? Aqui, por exemplo, é um intestino real, uma foto ampliada de uma pessoa celíaca, né? Perdeu ali parte das suas microvilosidades. Certo? Por conta de quê? Dos alimentos e dos produtos alimentícios que estão entrando. Nós estamos sendo bombardeados com químicas, queridos, tá? E cabe a cada um de nós escolher no nosso dia a dia o que está entrando, viu? O açúcar é, sim, um vilão número 1 do nosso intestino. Ele vai inflamar. Qualquer pouquinho de açúcar que você comer vai inflamar o nosso intestino e vai causar danos, sim, doenças crônicas. Você sabia que 35 milhões Olha de pessoas estão morrendo por ano tá dizendo por causa aí. desse pozinho aqui? E você pode tirar dando isso na mão o do som, seu filho. Por exemplo, quando Tira você o dá som. um Kit Kat na mão do seu filho, você está dando essa quantidade Olha aqui a quantidade de açúcar que tem no Kit Kat. Na As Coca-Cola, crianças hein? são as Você sabe principais a quantidade vítimas que do tem? açúcar, É essa daqui. Pensa que por ser criança, hoje mesmo, no dia da criança, tá cheio quantas de energia, milhares de tá cheio de crianças estão açúcar. sendo intoxicadas hoje, no dia delas. E esse aqui Tá? é Que é considerado as um alimento pessoas saudável. só Olha lembram só de a açúcar para quantidade de criança, não açúcar. sei porquê. Tá? E quanto de Coitadinha açúcar das tem bichinhas. num biscoito Olha o que recheado? tem num pacote de biscoito Parece recheado, gente. inofensivo. Olha o só tanto de açúcar quanto num que biscoito tem. recheado, um pacote. Tá? Aí quer que a criança tenha saúde, quer que a criança não tenha alergia. Essa criança vai dormir bem? Hoje a gente já tem crianças com transtorno de ansiedade. Intestino sem funcionar, intestino preso, muitos problemas. Doenças crônicas, doenças que era de velho antigamente, já tem hoje nas crianças. Tá? O que a gente está fazendo com as bichinhas? Viu? Então, por favor, não só hoje que é o dia da criança, mas todos os dias, vamos cuidar das bichinhas, tá? Vamos deixar de dar açúcar em excesso, viu? O doce tem que ser doce natural, doce da fruta, doce saudável, tá certo? Adoçantes saudáveis que eu recomendo, açúcar de coco, porque apesar dele ter esse nome de açúcar, mas ele não é açúcar, tá?
Ele é um adoçante. E o estévia, 100% estévia, porque vem de uma planta, tá? Então, são os adoçantes mais indicados aí para as receitas. As pimentas também, queridos, vão interferir na saúde do seu intestino, tá? Pimentas que ardem não devem estar no nosso dia a dia. Todos os produtos industrializados, embutidos, ultraprocessados, tudo isso vai agredir, são químicas que estão entrando, o organismo vai brigar contra. O trigo de hoje não é mais o trigo que Jesus falou lá no Pai Nosso, não, tá? Então, não se iluda, trigo não é algo mais para entrar todo dia na nossa casa, tá? Não é mais. É algo que vai inflamar imediatamente, viu? O seu intestino e atrapalhar a função intestinal. Poderia falar aqui meia hora só disso, mas o nosso tempo está passando. A carne vermelha, comprovadamente, é causadora do câncer intestinal. Então, eu não posso recomendar esse tipo de carne como alimento saudável, tá? Não tem como, porque é cancerígena sim, tá certo? Então, queridos, tudo que a gente sabe que tem, eu nem coloquei o leite aqui e derivados, porque o que eu coloquei aqui? Todos os itens que vão inflamar imediatamente, vão causar danos imediatos na sua digestão, independente da sua idade, independente de quem você é, tá? Vão causar sim. O leite não está aí por quê? Porque algumas crianças podem usar e não tem reação e o corpo recebe bem, tá? Então, por isso ele não está aí na lista, por conta que, dependendo da idade, não vai prejudicar aí algumas crianças, tá? Mas todos esses itens aqui, queridos, é veneno para o nosso digestório, tá? Se você puder tirar para sempre, tire. Se não puder tirar, vá tirando devagar. Lembre-se que a reforma é progressiva, viu? Eu não tive dificuldade nenhuma de tirar a carne vermelha da minha vida. Eu tirei em 2012. Agora, o açúcar, meus amigos, pense num veneno, num trem ruim de tirar, para mim. Então, cada um tem a sua dificuldade, tá? Cada pessoa vai ter uma coisa que é mais fácil, outra que é mais difícil. Comece pelo mais fácil, tá? Comece e vá progressivamente melhorando, você vai ter os resultados aí no funcionamento do seu intestino, viu? Aqui, só para pode deixar sem som esse vídeo. É só para vocês entenderem, lá nas células intestinais, ó, os dedinhos lá, as microvilosidades das células, né? Vocês estão vendo que elas são ligadas por uma proteína, tá? Que é como se fosse uma colinha que ligam essas células e elas não permitem a passagem. Aqui embaixo é o sangue, tá? Aqui dentro é o líquido fecal que está aqui, né? Tendo passagem, né? Saiu do estômago e está aqui, com todas as bactérias, vírus, né? E a nutrição. Aí o que elas fazem? Elas recebem a nutrição só e passa para o sangue. Os bichinhos ruins, elas não deixam passar. Mas quando você come açúcar, trigo, pimenta, carne vermelha, aí o que acontece? Industrializados. Você perde a colinha entre as células e elas vão deixar passar para a corrente sanguínea, inclusive partículas de fezes, tá? E você vai ter dor no corpo todo, inclusive gases, vai passar para o sangue. E quando entra gases na corrente sanguínea, meu irmão, a dor aqui na região torácica é uma dor rasgante, dilacerante, que você pensa que vai infartar. Pensa que é coração. Mas não, são gases que saíram, eu chamo de síndrome do intestino furado. Tá? Esse intestino precisa imediatamente de restauração. Imediato, tá? 40 dias é o mínimo necessário para a gente restaurar esse intestino. Colar de novo essas células.
e evitar que isso aí aconteça, tá? Para isso a gente tem que tirar da alimentação todos esses itens. E eu tiro por 60 dias do meu paciente, para dar uma margem de segurança, né? E nesse tempo eu já coloco também alguns tratamentos específicos que são restauradores do intestino, e aí nós temos um intestino novo em 40 dias, tá? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, nós não merecemos, irmãos. Nós passamos 40 anos comendo o que não presta, aí a gente tira 60 dias e ficamos bom. É ou não é misericórdia de Deus? Tá? Começamos a beber água, começamos a fazer exercício físico, começamos a mastigar direitinho, não mastigar entre as refeições. Pronto, começa a funcionar tudo direitinho, porque Deus é bom. O estômago, a mucosa interna gástrica, ela tem capacidade regenerativa em 3 dias. Se a gente deixar, nós podemos ter um intestino novo por dentro em 3 dias. Deus é maravilhoso, queridos. E como eu estou falando de sinais, você precisa observar o final da sua digestão, tá? Como terminou sua digestão? Você tem que olhar suas fezes, viu? Para avaliar a cor das fezes. A cor das fezes indica muita coisa, tá? Então perceba, cocô muito pretinho, cocô com sangue, cocô verde, cocô amarelo, cocô branco, tudo isso é alteração. E que você precisa tratar, tá? Precisa já procurar um profissional para buscar entender o que está acontecendo, viu? Veja mais vezes, por isso a gente não pode tomar açaí todo dia. Atenção, você que é paraense, que toma açaí todo dia. Não tem como você avaliar a cor das suas fezes tomando açaí todo dia. Não dá. Então, você tem que dar um tempo aí, pelo menos uns 2 dias da semana, viu? Para poder você ver a cor das suas fezes, tá certo? Vou já dizer a cor ideal, ok? Então, percebam a cor, é essa aqui, tá? Esse marrom aí é o marrom ideal, a cor ideal. E além da cor, você tem que observar o formato das suas fezes, viu? Nossas fezes ideais, elas têm que ser lisinhas, tá? Nem é reta assim. O cocô ideal, ele é curvado, como se fosse uma banana, fino nas 2 pontas, tá? E não, cobrinha não, ele é bananinha, tá? Banana, fino nas 2 pontas. A característica principal, ele sai sem deixar resto para trás. Tá? Esse é o principal para você avaliar uma boa digestão. Cor, formato e o jeito que ele sai. E se ele sai melando vaso, sai melando ânus, se você fica melando cueca, calcinha, irmãos, aí o dia todinho, quando vai, né, tomar banho, tira peça íntima, está lá melado, tem alguma coisa de errado aí, tem que ser corrigido isso imediatamente, tá? Nossas fezes, nós precisamos liberar fezes todos os dias. Atenção que você não faz cocô todo dia, tá? Isso é uma emergência. A cada 24 horas você tem que defecar. O ideal, uma peça fecal para cada refeição que você faça. Esse é o ideal. Mas se você faz, junta ali, né, 3 refeições, mas faz pelo menos a cada 24 horas, a gente considera um intestino saudável, porém lento, tá? Mas saudável. Então, o intestino lento é esse, que faz uma vez ao dia, tá? Só, a gente chama ele de lento. Agora, se passou de 24 horas, não é um intestino lento, é um intestino doente, que precisa ser tratado. Precisa resolver o que está acontecendo. Por quê? Por que eu não fiz cocô? Deu 24 horas, você tem que se perguntar. O que é? Foi água que faltou? Se foi, corrige. Tá? O que foi? Foi a fibra que não entrou bem? O que foi? Foi trigo demais que eu comi? Foi queijo? O que foi? Veja o que foi.
tá? Para você tratar. O emocional, se você está com uma crise aí de ansiedade ou com alguma preocupação, alguma coisa, também vai ficar sem fazer cocô, viu? Ou vai fazer várias vezes ao dia, porque a situação emocional, ela altera tanto para cá, tá? Como para cá, viu? Situação emocional vai alterar suas fezes. Outra coisa que altera fezes também, verminose, viu? Então, você já tem que investigar também verminose e já procurar tratar também, tá certo? Então, esses sinais aqui, gente, da finalização da nossa digestão, são sinais importantíssimos, imprescindíveis e que você está perdendo se não observar isso quando você faz o seu cocô, tá? Você precisa observar. Posição de defecar é de cócoras. Essa é a posição ideal que faz com que o teu reto expulse as fezes sem nenhuma dificuldade, tá? Nunca foi sentada. Posição sentada não é posição de fazer cocô. Nunca foi, tá certo? Então, o risco de ficar resto é grande, por isso a gente precisa voltar para a posição original. Hoje na internet já vende a escadinha, né? Para quem quer ficar sentado no vaso, aí tem a escadinha, coloca o pé, né? Levanta lá para poder ficar praticamente de cócoras, mas sentado no vaso. Tem essa opção. Mas se você não tem, compre um pinico, que também dá certo, tá? Voltar para os primórdios. A desbiose intestinal, que é o desequilíbrio bacteriano, também vai alterar ou para cá ou para cá. E também a falta de água, né? Isso aqui é gente que não bebe água, isso aqui é gente que não come fibras. Gosta de tudo branco, massa branca, sucos, tá? Então, temos que cuidar para que nossa digestão funcione perfeitamente. Uma digestão que funciona bem, né? Cocô está amarelo, quer dizer que você não está absorvendo seus nutrientes muito bem, tá? Então, cuidado com isso aí. Tem alguma pergunta? Pode fazer. A própria da fruta? Não, a frutose, quase nada de frutose o açaí. Ótima, gordura boa, tá? O problema do açaí é o que você coloca no açaí. É esse que é o problema. Nunca foi o açaí não, tá? Mais alguma perguntinha aí? Teste. Rapadura, pode? Rapadura. Rapadura também é açúcar, meu irmão, tá? Também é açúcar, açúcar mascavo, rapadura, melado, tudo é açúcar, viu? Então, precisa cuidar para não estar todos os dias. Se for usar só na parte da manhã e aquela quantidade mínima que o teu corpo consegue, tá? Isso para quem, né, pode fazer uso. Jejum, abstenção de água. Funciona? Faz bem? Todo jejum é benéfico para a sua digestão. Não tenha medo de fazer jejum, tá? Jejum é curativo, jejum aumenta suas bactérias boas, jejum melhora todo o teu trato digestivo, desde a boca até o ânus, você tem restauração durante um jejum. É só vantagem fazer jejum, tá? Faça o que você puder fazer. Mas não vai cair na besteira, viu? De fazer, vou fazer jejum amanhã, hoje vai comer igual um jumento. Não. Você acabou com o seu jejum. Ou então, terminou aqui o jejum, vou para a pizzaria, para o rodízio. Acabou com o seu jejum também. Então, fica calmo. Come normal e no outro dia faz o seu jejum. Depois, a quebra do jejum tem que ser com proteína boa, né? Quem pode comer ovo, pode ser uns ovos. Eu gosto de quebrar com frutas semicítricas, que elas têm pouca frutose, né?
Então, também é o ideal, né? Como maçã, pera, pitaia, kiwi, né? São frutas que têm menos frutose e também são boas para a quebra do jejum. Você tem que quebrar o jejum com pouco carboidrato ou sem carboidrato, o ideal 100, tá? E pouca frutose, né? No caso das frutas. E a proteína, tudo bem. Proteína, a minha ideal são os grãos, né? Então, um caldo de grãos é perfeito para você finalizar ali o seu jejum. Caldo de grãos, tá? Sem gordura. Quem fez a pergunta aqui sobre a rapadura diz assim, então eu vou abandonar. Então, Ô, glória! salvação. É difícil, irmão, a mas pergunta vai aqui, lá. Probiótico ajuda a melhorar o intestino? Olha, o probiótico ajuda muito para quem tem necessidade do probiótico, né? Que são os desbióticos aí. Eu receito probiótico, porém, primeiro nós precisamos preparar esse terreno biológico, porque essas bactérias, probióticos são bactérias vivas que você vai tomar, tá? Se você tomar essas bactérias com o intestino todo lascado, você vai perder essas bactérias, tá? Elas vão morrer, elas têm que entrar, elas têm que crescer, multiplicar, ficarem fortes lá, tá? Então, você prepara primeiro esse terreno para poder colocar o seu probiótico, viu? No mínimo 60 dias de preparo. E aí sim entra com os probióticos. Quem toma antibiótico tem que tomar probiótico depois, tá? Independente se tem desbiose ou não, porque o antibiótico vai matar suas bactérias boas também. Então, sempre que você tomar, vai precisar fazer reposição de bactérias, tá? Como tratar constipação com bloqueio defecatório? E a mesma pessoa pergunta, desbiose tem cura, tem exame para saber? Olha, tem alguns exames, mas não são específicos, mas a clínica é soberana, tá? Na questão da desbiose e um bom histórico também, né? Que a gente faz e aí a gente sabe se a pessoa tem desbiose. Tem um aparelho também que a gente usa durante os nossos atendimentos que mede a frequência quântica, tá? De todos os órgãos. E sempre que a pessoa tem desbiose, vai dar nesse aparelho aí também essa alteração de frequência. E aí a gente vai para a clínica. Teve clínica, teve alteração de frequência naquela área, eu já vou tratar a desbiose, tá? Aqui eu tenho uma pergunta. Você falou que a gente tem que se preocupar com o final da digestão, não é? Que são as fezes, o começo e o final, que o começo é a boca, né? Tem que funcionar. Gente, tem que funcionar o começo, você tem que se preocupar com o começo e com o final. O final, muito bem. A minha pergunta é relacionada ao final. Sim. Por que que nós temos que ter uma preocupação, assim, de monitorar cotidianamente essa dinâmica das fezes, tá lá sempre de olho, olhando e tal. Todo dia. Isso. Por que essa necessidade de monitorar? Ter esse alerta constante em relação ao formato, à textura, ao volume, não é, das fezes. Por quê? Porque o nosso organismo muda. Nossa digestão muda conforme o nosso humor, tá? Conforme está o teu emocional, conforme o que você comeu, a forma como comeu, tudo isso vai impactar no resultado da sua digestão. Então, como é que você vai avaliar isso? Todos os dias, porque todos os dias isso muda, tá? Então, por isso você precisa monitorar todos os dias. Tá. Uma outra pergunta junto com essa. Existe alguma relação entre intestino preso e câncer de intestino, do colo, do reto? Pergunta. Qual é a conexão que tem? Inclusive, quem já acompanhou também nas redes sociais deve ter ouvido aí o testemunho da Preta Gil, relatando, ela hoje está com câncer de reto, né? E ela relatou que começou com alteração do cocô.
ela começou a defecar em forma de fita. Mas como ela fazia todo dia, mesmo mudando em forma de fita, ela não ligou, porque achou que estava bom, porque estava defecando, entende? Não é só fazer cocô, você precisa ter o cocô perfeito, tá? E aquele cocô amassado em forma de fita já era por conta de um tumor que tinha no reto e ela não sabia. Ela não sabia, estava deformando as fezes. Então, se ela tivesse tido essa orientação, né, de procurar investigar qualquer alteração nesse sentido, teria descoberto com antecedência o tumor, tá? Mas não teve, então foi levando, e aí quando foi descobrir já estava, né, bem grave, infelizmente. A Simone também fala que ela teve a sua infância inteira, a vida inteira, cocô de bolinha, fezes endurecidas e não fazia todo dia, era de 3, 4 dias para fazer cocô. E ninguém nunca ligou. Porque mesmo fazendo durinho, estava fazendo, então, ninguém ligou para isso. E ela deveria ter feito, como ela teve um histórico, né, de ressecamento intestinal a vida toda, com 40 anos ela deveria ter feito a colonoscopia. Meus pacientes todos eu oriento, fazer a colonoscopia de prevenção, tá? Eu mando e vá no médico e peça a colonoscopia preventiva. Por quê? Porque você tem um histórico, tá? E se ela tivesse feito isso, e ela fala isso até com um pouco de mágoa, mágoa não, tristeza, né? Dá para entender que ela poderia ter descoberto no início e prevenido e ter ficado sem o câncer, tá? Porque quando tem a lesão lá, na colonoscopia já vê. E a lesão ainda não é o câncer, né? São células cancerígenas que estão causando ali, formando uma lesão ali, mas ainda não tem tumor. Então, ou pólipos também. E quando tem pólipos, na própria colonoscopia, o médico já tira, né, para fazer a biópsia. Então, é preventiva a colonoscopia, tá? Quem tem histórico precisa fazer com antecedência. Tá certo? E quem não tem histórico pode fazer aí acima dos 50, né? Que também é importante para prevenir, tá? Aqui acabaram as perguntas. Tem mais alguém? Beleza, então, obrigada pela participação de todos. Amanhã à noite nós vamos continuar aqui falando sobre vida mais saudável, vida feliz.